nome mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com você aqui pela rádio até às 6 horas da tarde. Comigo é sempre ele, o nosso operador de som, nosso DJ Sá. Mais uma edição aqui. Sá, boa tarde, obrigado pela sua presença e sempre com a sua participação. Boa tarde, Rafael, aos ouvintes. Graças a Deus, mais uma segunda-feira de sucesso. Amém. E também me acompanhando aqui o jornalista convidado, Igor Sorrenti, participando dessa bancada. Igor, boa tarde, obrigado pela sua participação. Lembrar também que o nosso programa também, né, Igor, está em todas as plataformas das redes sociais. É isso aí, Rafael, muito boa tarde. Hoje é 1º de maio, é dia do trabalho, é feriado em todo o Brasil e é uma honra dividir com você a bancada. E eu desejo meu boa tarde a todos os ouvintes e também aqueles que nos assistem pelas plataformas do Facebook, da Rádio Jornal e também pelas redes sociais do Rafael Dutra, né, YouTube, Facebook e Spotify. Bom, hoje, para falar de trabalho, nós recebemos 2 sindicalistas. O primeiro deles é Jailton Rodrigues. Ele é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos. Boa tarde, Jailton. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Sá. Boa tarde, Kaká. Prazer conversar contigo pessoalmente. Uma pessoa que eu já conhecia apenas das redes sociais, jornal. E é uma oportunidade de estar passando aqui para os senhores um pouco da atividade, Igor. Pelo menos para mim, um pouco nova. Nunca tive qualquer experiência na área sindical ou qualquer também área aonde eu administrasse um grupo com tamanha importância. Então vamos aqui hoje tecer alguns comentários importantes para a gente. O nosso outro convidado, além de sindicalista, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barretos e região, ele também é presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele é conhecido como Kaká dos Rurais, é Carlos César Gonçalves. Boa tarde, Kaká, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Igor, Rafael, Sá, né? E nós estamos aqui para contribuir, um prazer de conhecer aí o Jailson, ainda não conhecia pessoalmente, né? Que é um companheiro aí também, presidente de sindicato, né? Presidente de sindicato não é difícil, né? Nunca tá bom, você entendeu? Então é assim, mas é isso aí, muito prazer e obrigado pelo convite. Vamos lá, Kaká. Você é uma personalidade aqui na nossa cidade que batalha muito em prol dos trabalhadores, sempre conduzente, polêmico nas suas observações, naquilo que você acha pertinente aí. Como que você vê a categoria dos trabalhadores rurais na região administrativa de Barretos? Olha, Rafael, eu fui trabalhador rural, colhedor de laranja, né, numa época muito difícil, no final da década de 80, e foram muitas conquistas de lá para cá, né? Naquela época, por exemplo, a gente, o trabalhador não tinha um registro na carteira, não era cumprida as leis trabalhistas com o colhedor de laranja. Aos sábados, por exemplo, eu cansei de levar minhas filhas, ela de 3, 4 anos de idade, para ajudar a apanhar laranja, eu e minha esposa, porque não tinha creche, não tinha onde deixar as crianças. Então a nossa luta começou aí. Eu não era do sindicato na época, mas nós começamos a fazer algumas manifestações, né? Algumas greves, a gente ficava, nem dinheiro você não recebia. Né? Você recebia uma ficha e era obrigado a comprar naquela mercearia que o gato indicava. Você entendeu? O gato era o contratante. O gato é o contratante naquela época e a nossa luta começou para mudar essa realidade.
Aí nós tivemos em Guaíba a manifestação dos trabalhadores cortadores de cana, e aquilo veio se alastrando, e aqui em Barretos começou a surgir as primeiras lutas em defesa do trabalhador rural, principalmente na época que a cultura que a gente tinha aqui era a colheita de laranja. Aí começou então o trabalhador a se conscientizar e a gente fazer reuniões, e a gente depois disso nos levou até o sindicato, onde eu não fiz parte das primeiras diretorias, mas estava lá. E o que nós conseguimos de lá para cá com essas lutas foi tirar o trabalhador rural dessa questão do trabalho informal, né, dessa questão que tinha, porque se você pegar o trabalhador rural daquela época e comparar com hoje, é um trabalho de escravidão quase, você entendeu? Porque você era obrigado a comprar no mercado do patrão, você entendeu? E você não via dinheiro, você via fichas escritas que você tinha lá um tanto de dinheiro, mas era escrito numas cartolinas. Então hoje a realidade é bem diferente, e o sindicato, a representação sindical hoje, ela se dá porque mudou-se muito. Hoje o sindicato tem praticamente uma prerrogativa de cartório, principalmente os sindicatos, né, de iniciativa privada, igual do sindicato, igual dos rurais. Por que eu digo uma prerrogativa de cartório? Porque hoje o trabalhador, para ele fazer parte do quadro do sindicato, ele tem que ser associado. Para ele ter os benefícios do sindicato. Então, hoje, por exemplo, a colheita da laranja, ela é uma coisa permanente. Naquela época era de safra, hoje não. Hoje o colhedor de laranja ele fica 10 anos na empresa, igual vou citar com o Trali, 10 anos, com férias, normal, porque não existe mais safra. A laranja é uma produção permanente, né? Foi aumentando até essa tecnologia. Então hoje a gente está nesse caminho de tirar esse antigo costume do trabalhador vir colher a safra e ir embora para a sua região, do que agora que ele é um trabalhador permanente. Você entendeu? Cacá, você falou do trabalhador vir colher e tal. Tem um êxodo muito grande migratório na nossa região, ou ele está mais estável? Como é que está isso no quesito trabalhador rural? Olha, tá difícil. Por exemplo, ainda diminuiu muito, mas hoje ainda tem aí de imigração no setor da laranja em torno de 35%. Mas esse número, na cana era 70%, 80%, né? De imigrante. Mas essa realidade ela vem mudando também, porque as empresas hoje, um trabalhador rural hoje, colhedor de laranja, ele está aí com um salário em torno de R$3.000, R$3.500. Para você ter uma ideia, a empresa Cutrale, por exemplo, como está com dificuldade de achar trabalhador colhedor de laranja, ela premia com R$500 no mês inicial, fora tudo aquilo que o trabalhador colheu, né? E hoje tem participação de lucro que a gente conquistou com muita luta, que por exemplo, um ano que o trabalhador colheu laranja, ele tem todas as caixas que ele colheu ficam anotadas. Então chega no período de negociação, ele tem uma bonificação, um valor, hoje eu acho que 10 ou 15 centavos por caixa de laranja, como participação de lucro. Fora o que ele já tem, né? Como previsto na CLT e de outros ganhos. Mas ainda é muito difícil, a gente está buscando mais. Um problema que a gente enfrenta hoje no setor da colheita da laranja foi a liberação de muitos defensivos que são proibidos em alguns países sérios, né? Principalmente Europa, Canadá, Estados Unidos, já proibiram alguns tipos de veneno que são pulverizados nos pomares de laranja, e esses durante o governo Michel Temer foi liberado mais de 350 marcas desses produtos, né? De Monsanto, de Bayer, tudo isso aí. E no governo Bolsonaro agora nós tivemos mais 1.200 produtos que não podem nem entrar em países sérios. Então esses produtos, antigamente a gente tinha um problema do trabalhador que trabalha fixo numa fazenda de laranja, dele acarretar problemas de saúde, mas aquele que trabalhava direto com a pulverização. Hoje a gente já está encontrando esse problema e alguns no colhedor da laranja, porque o colhedor da laranja, a NR31, que é o que determina o que você vai usar para prevenção de acidente, luva, bota, né? Toda aquela parafernália, tem a luva. E a luva, o trabalhador, colhedor da laranja, ele trabalha por produção. A luva, como ele vai colhendo a laranja, com meia hora de serviço, ele
vai ter que trocar a luva porque começa a escorregar da mão e a laranja fica no pé. Então ele colhe com a mão, né? Sem a luva. E o que acontece isso? Hoje a gente tem que mudar realmente essa questão da qualidade e levar muito a sério, porque esses trabalhadores colhedores de laranja estão sentindo sintomas de saúde que eles não sentiam há 10 anos atrás. Depressão, mancha na pele, você está entendendo? Devido, a gente acredita muito e a gente está hoje muito engajado nessa questão de estar pegando no pé realmente e orientando o trabalhador para fazer exame de sangue periódico, enquanto a gente não tem uma vontade política, uma vontade governamental de poder fazer a coisa e a fiscalização realmente vir e autuar e proibir esse tipo de defensivo que está sendo usado, que está contaminando o ser humano. Jailton, o Kaká já falou ali que ele começou, trabalhou lá, depois foi para o sindicato e está batalhando em prol do trabalhador. Você é advogado, mas antes de ser advogado você é servidor público. E nós sabemos que na cidade de Barretos, o Sindicato dos Trabalhadores Servidor Público de Barretos, o sindicato é bem estruturado, é uma joia que abriga há muitos tempos na cidade de Barretos. E o ex-presidente tinha aquilo como um negócio familiar, né? Ele tinha um negócio meio que familiar ali e tal, como também uma unidade básica de saúde, né? Que ali tinha tremendos programas ali, projetos, enfim. Vários profissionais da área da saúde para atendimento, bem estruturado, enfim. E comentava-se na casa de apostas aí, dos barzinhos aí, dos cafés, né, Kaká? Que o João nunca perderia aquele sindicato, que ele ia morrer ali dentro. E aconteceu dele perder para uma pessoa que ninguém esperava, que é o Jailton, que é um advogado, que mineirinho, de um lado e do outro, enfim, você foi numa eleição muito concorrida, muito tumultuada. Então, o que eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes? Como é que foi esse processo eleitoral? Que uma hora teve eleição, depois não teve, foi para a justiça, judicializou, voltou. E eu acredito que essa fase passou. Essa fase passando, qual que é a perspectiva que você vê para o Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores Públicos Municipais aqui de Barretos? Como que você vê isso? Como que você espera? Você pegou a casa muito complicada, muita dívida, desorganizada ou não? Enfim, queria que você falasse para nós o antes, o durante e o depois. Rafael, boa tarde. Antes de responder todos esses questionamentos, você perguntou da onde começou e o Kaká fez um breve, uma síntese, né, do que é o trabalhador rural naquela época e hoje o progresso que está tendo. Acrescento também, nessas falas do Kaká aí, ele me corrige se estiver errado, eu sei por experiência própria, e o Kaká vai saber disso que eu não estou mentindo. As fichinhas eram uma fichinha de cartolina mesmo, e era tão descarado esse macete que você comprava na venda do proprietário, que aquela fichinha que estava lá, que varia vou colocar R$1, que na época não era real, era cruzeiro, às vezes era R$1, 50 centavos, R$2,50, tal. Essa fichinha retornava de novo pro dono do pomar lá onde você recolhia a laranja. Então, você fala, essa fichinha aqui eu já passei nela. Porque às vezes, hoje o que acontece no dinheiro, às vezes a pessoa coloca um nome ali também, uma frase, e aí você retornava, porque aquilo o cara ia lá buscar. E houve um progresso tão grande, Rafael, porque naquela época, as necessidades básicas, não é hoje o EPI, não. Era coisa básica mesmo. Necessidade era no meio do mato. Comer era no sol, quando você não estava colhendo laranja, porque quando tem laranja você come debaixo do pé da laranja, você pega uma sombra ali, mas quando era algodão, batata, era no sol. Então houve sim uma evolução grande aí e graças a Deus o processo na área do trabalho hoje dá muita segurança aos nossos trabalhadores. Mas voltando, né, só me permitam uma correção. Não mineirinho, porque eu tenho muito orgulho do povo mineiro, mas baiano, com paciência e calma. Gostei dessa. Mas eu sou baiano, né? Então, assim, o processo da chapa quente não passou
só por mim. Teve um grupo, e o Kaká sabe o que é isso, que um grupo bem intencionado, um grupo ali aguerrido, você conquista. E de fato, nem nós mesmo no começo, Rafael, acreditamos que poderíamos tirar do sindicato, e o Kaká sabe a dificuldade que tem, de você tirar uma diretoria que não é que estava lá há muito tempo, foi aquela diretoria que fundou o sindicato. Caramba! Sim. Não, então isso eu não sabia, desculpa minha ignorância, mas a diretoria que estava lá é a mesma diretoria que fundou o Sindicato dos Trabalhadores. Exatamente. De servidores. Exatamente. Caramba, isso dá quanto tempo? 30 anos? 32, 33 anos. 33 anos, praticamente o minha idade. O ano 93, quando eu iniciei de guarda-mirim na prefeitura, a sede do sindicato era aqui na Avenida 13. Depois tem a 16, na 16 com a 13 tem a casa de piscina, que não está mais ali. Depois ali, acho que já está até desativado o prédio ali, né, Kaká? Isso. Então eu entrei na prefeitura, já era ali. O ano é 93. Caramba. Ou seja, 30 anos a gente Formação, um dado histórico, legal, gosto disso. Mas a fundação foi sim feita pelo João. E assim, eu não posso ser hipócrita de falar que o João só fez errado no sindicato. Não, pelo contrário. Primeiro, tem que dar parabéns por ter fundado à época o sindicato, que querendo ou não, o sindicato é um órgão fiscalizador dos seus servidores, embora nem sempre, como o Kaká disse aqui antes do começo, os servidores estão satisfeitos, mas isso é da própria pessoa mesmo, né? E aí ele fez ganhou aquela área ali na região dos lagos, e lá hoje a gente tem uma baita estrutura sim, Rafael. Mas hoje o sindicato deve mais de 16 milhões na praça. Tudo dívidas ajuizadas. Vocês devem 16 milhões? Fora 2,5 milhões para a Receita Federal, que foram verbas descontadas dos colaboradores lá e não paga. E foi uma eleição muito tumultuada mesmo, porque quem está no poder e tem a intenção de ir lá se perpetrar porque faz coisas erradas, aproveita aquilo de benefício próprio para si, para sua família, ele de fato não queria deixar. Tanto é que iniciou-se a gente fazendo uma inscrição da chapa. Quem era candidato a presidente dessa chapa era o Wagner Chiapetti. E aí, assim, antes mesmo de começar a campanha, já foram na cabeça dele, inventaram um monte de coisa. Eu não estava na chapa, foram na esposa dele, prometeram não dar paz para ele. Ele falou: opa, já sou vereador, já sou médico, já tem problema demais. Agradecer o convite pro pessoal. E saiu, renunciou. Aí colocou-se a Sheila do controle de vetores, uma servidora também bastante ativa aí. E aí, só que o que acontece? Novamente, mesmo modus operandi. Foram no Seu João, se você não conhece, se você não lembra da figura, é um senhor negro, servidor público aposentado, já não está mais entre nós, faleceu recentemente, também um dos fundadores, e era da chapa do João. E aí ele pegou por motivo de saúde, se afastou e começaram a ir na casa dele, infernizar, pressionar, trazer muitos problemas. E aí a Sheila falou assim: ó, não vou dar conta. Ela era parente dele? Ou não? Neta. Ah, tá. Filha, filha. E aí foi desse jeito. E aí me fizeram o convite. Eu já tinha participado das eleições com o Edinho em 2013. Eu lembro. E aí nós não chegamos, né? Perdemos assim com uma grande diferença. Por quê? Existia e ainda existe um desinteresse da classe dos servidores ativos, justamente por causa dessa descrença, dessa desilusão que já tem com o sindicato, né? E aí vai daqui, vai dali, entramos, fizemos a chapa em 2013, poucos associados da ativa foram votar e o João levava muito aposentado, o João ia buscar, então ele tinha todo aquele pessoal do sindicato ali, eles iam buscar, saía cada um com carro, buscava 2, 3 servidor aposentado por vez. E o dia inteiro era desse jeito. Então, no final, ele sabia o resultado porque eram os aposentados que ele ia buscar. Enfim, aí eu dei um tempo. Naquela época eu comecei a ser perseguido. Aí acabou as eleições, me esqueceram. Depois
me fizeram o convite. Esqueceram o mineirinho ou o baiano? O baiano. Aí eu recebi o convite, reuni com o pessoal, me apresentei, porque da chapa era poucos que eu conhecia, e por incrível que pareça, foi uma parte desse pessoal teve comigo em 2013. Então a gente foi crescendo ali, fomos batalhando, fomos mudando a cabeça do servidor, fizemos bastante visita em cada setor, e aí o que acontece? Eles pegaram e impugnaram a nossa chapa, porque eles diziam que isso não estava no estatuto, que como a Sheila desistiu, não poderia fazer a substituição, que a renúncia da Sheila implicava em toda a chapa. A renúncia da chapa. E aí era uma coisa absurda, porque é uma chapa, não é você vota no candidato e aquele candidato a presidente ele monta uma diretoria. É uma chapa com 24 integrantes. Querendo ou não, você vota em 24 pessoas. Então, a gente entendia que esse direito da Sheila, ele não era sobre os demais. Era o interesse dela sair da chapa. Então, eles deveriam permitir, porque o estatuto não vedava isso, e estava no período ainda que as chapas não haviam sido homologadas ainda. Mas aí ele falou, opa, agora é a nossa chance de tirar eles. E aí eles nos tiraram, entramos na justiça, a justiça suspendeu, deu uma liminar, suspendeu, e aí depois essa liminar caiu. Quando a liminar caiu, ele fez a eleição no recesso forense, ele foi eleito, aí o pessoal começou a tirar uma com a nossa cara, e aí eu comecei a trabalhar nos bastidores. Eu falei, isso não vai ficar assim, não vai ficar assim. Por quê? O João, ele não poderia ser eleito. Primeiro, ele era condenado por apropriar de dinheiro do sindicato. Ele roubou dinheiro nosso. Essa é a palavra. A lei dá um pano de apropriação, mas isso é roubo qualificado, porque esse cidadão estava lá para defender os interesses nossos, não catar o nosso dinheiro e pôr no bolso. Ou incorporação no arquivo pessoal também. Tá agora. E aí ele não poderia ser eleito por isso. A gente já havia impugnado na via administrativa. Você, como conhecedor do direito, sabe que primeiro a gente tinha que fazer na esfera administrativa, mas quem julgou essa nossa impugnação? Os próprios candidatos que estavam na chapa dele. A comissão eleitoral da eleição era Nilton, Laércio, Quem nomeia é o presidente atual. Sim, e aí, o fato do presidente por si só nomear, tudo bem, é uma prerrogativa, mas nomeia pessoas que você pelo menos fala, não, vai ser imparcial. Mas como que eu monto uma chapa aqui e falo, ó, se tiver candidato, e se houver impugnação, quem vai decidir é você e você. Não dá, com todo respeito, não dá, não tem moral para isso, né? E aí entramos judicialmente. O primeiro fato para anular a eleição é que ele era inelegível, e o segundo ponto é que não houve quórum necessário para validar a eleição. O estatuto é claro de que, para a eleição ser válida, tinha que ter pelo menos 1/3 dos associados aptos a votarem. Se não tivesse esse quórum, poderia-se fazer uma nova eleição com 20%, aí seria válido 20% dos que foram votar. Então a eleição para ele estava tranquila, só que o que eles fizeram? De forma descarada, né? Achou que a justiça ia ficar por aí e acabou fazendo o quê? Validando essa eleição sem falta de quórum. E aí entramos com o mandado de segurança em janeiro, né? Maio teve a decisão do juiz afastando o João, anulando a eleição e nomeando o Juliano como presidente interino na condição de presidente de honra que prevê o estatuto, onde ele fez as novas eleições e fomos eleitos com uma grande diferença. E assim, para nossa surpresa, proporcionalmente, nós vencemos o João até com os votos dos aposentados. Então, por quê? A diferença, porque são urnas separadas, os aposentados votaram numa urna, né, e os ativos numa outra. Na urna dos aposentados, tivemos uma diferença só de 19 votos. Aquele núcleo que era o carro-chefe dele, deu uma resposta para ele também, que estava cansado. Então perdemos com uma pouca diferença, quando abriu as urnas dos aposentados e a diferença foi tão pequena, na hora eu falei, ganhamos, dentro da sala de apuração.
falei para a Elaine, ganhamos a eleição. Ela falou, por quê? A diferença foi pouco, ganhamos. E quando finalizou a eleição, ganhamos de mais de 200 votos de diferença, Rafael. E aí você, já respondendo a sua última pergunta, como que está hoje? Ainda hoje esse povo tenta voltar para o sindicato. Nossa. Mesmo com tudo isso. Tem umas dezenas de recursos, de ações que eles entraram. Então sua vida não está sendo fácil. Nunca foi. Tem ações, não estou mentindo, ações no STF, ações no STJ, ações no TJ. Então, vamos colocar assim, para quem é leigo. 4º grau, STJ, 3º grau, STF, 4º grau, STJ, 3º grau, 2º grau, Tribunal de Justiça de São Paulo e aqui em Barretos. Fora essa esfera comum, eles entraram ainda com ações na vara do trabalho para anular a eleição. Então esse pessoal está querendo voltar para o sindicato. Eles não querem largar o osso. Jamais. E se eu fosse uma pessoa mal intencionada também, do jeito que eles foram, também eu não queria largar não. Porque fizemos uma auditoria, apuramos todo esse gasto que teve, né, todo esse desvio que teve, mais de 4 milhões que entraram nos cofres do sindicato e não tem saída desse dinheiro. Então esse pessoal vai ter que prestar conta disso tudo, então, Rafael. A tendência, o presidente, é que eles respondam criminalmente futuramente porque vocês fizeram auditoria. Vocês vão ajuizar a ação de forma civil e criminal. Sim, porque a nossa intenção é achar aonde está esse dinheiro, para onde foi esse dinheiro, porque é uma responsabilidade de um presidente do sindicato, né? Porque, como eu te disse, a gente está devendo 16 milhões. Esses 16 milhões, Rafael, para você ter uma ideia, é dinheiro que entrou no sindicato e não foi pago os prestadores de serviço. Só para vocês terem uma ideia aqui, o Cacá vai saber do que eu estou falando, existe o cartão que o sindicato tinha. Como que funcionava esse cartão? Todos aqui são servidores públicos, né? Digamos que eu e o Cacá é diretor. São servidores comuns. A gente tinha lá o limite para gastar. O limite do meu do Cacá já era diferente. O nosso limite sequer era o nosso salário. Era maior que o nosso salário. Já estava errado aí. Porque, por regra, você poderia gastar ali 30% dos seus rendimentos. E aí o que acontece? Comprávamos no mercado do Ronaldo. Aí o Ronaldo vendia pra gente, chegava no final do mês, o Ronaldo mandava pra mim, presidente, ó, gastou 150 mil esse mês lá. E mandava o relatório pra gente. Do relatório que o Ronaldo passava pra gente, o dono do mercado, eu tirava os gastos meus e do Cacá. Mandava só os gastos de vocês. Descontava na prefeitura, a prefeitura mandava esse dinheiro pro sindicato e esse dinheiro não era pro Ronaldo, não iria pro Ronaldo. Quando ia uma pouca parte. Primeiro que já estava faltando, porque o que eu e o Cacá gastou não foi debitado nas nossas contas. Então eu chegava pro Ronaldo e falava, Ronaldo, ó, a prefeitura só mandou 50, só mandou 80. Mês que vem ela vai mandar o restante. Não, o Ronaldo não tinha como saber quem pagou ou quem não pagou, porque ele não tinha acesso ao que mandou para a prefeitura. E aí aquela bola de neve é só crescendo. Mas, ou seja, muito dinheiro, assim, 90% dessas verbas que tem foi dinheiro que foi descontado do servidor público, passado para o sindicato e o sindicato não pagou. Caramba, quando nós entramos no sindicato, quando nós entramos no sindicato, é estelionato isso. Quando nós entramos no sindicato, tinham 3 meses que os prestadores de serviço não estavam recebendo. Tem prestador de serviço, como médico, que deixou de atender o sindicato porque não estava recebendo. Falou, Gelton, você me desculpa, mas eu tô fora, não dá para eu te dar essa oportunidade não. Falei, beleza, tranquilo. Caramba. E aí é desse jeito, rapaz. Então não tá fácil hoje, até hoje não tá tranquilo nossa vida lá não. Igor. Bom, eu vim aqui agora para colocar um pouquinho de pimenta nesse bate-papo aqui. Cacá, como que você analisa a política de ataques de governantes contra o movimento sindical? Porque os governos de direita ou de extrema direita têm tentado criminalizar as lutas das classes e as greves, né? Eles têm uma ideia do que... Agora, você imagina que nós, enquanto sindicalistas, tem companheiros de sindicato aí de rurais que votam no governo de direita. Então, todos, né, tem a sua... Então, o sindicalista que é de esquerda, isso aí são poucos, né? Eles fazem essa análise aí por eles mesmos, porque
Na verdade, lógico que sindicatos igual rurais, que é um sindicato de iniciativa privada, que ainda tem muita coisa para se buscar em benefício para o trabalhador, ele tem sim, lógico, essa caracterização de ser realmente de esquerda, né? Mas a realidade mesmo não é essa. Agora, o sindicato, o que acontece é o seguinte: nós temos no Brasil, né, no agronegócio, porque o agronegócio ele dá um ganho muito grande. Por exemplo, a saca da soja. A saca da soja pode estar $1.000, o cara vendendo ela $1.000, o salário do trabalhador não vai aumentar. Você entendeu? Aqui foi o último país a libertar os escravos, né? Depois que teve a independência, depois de 40 anos que libertou os escravos, foi o Brasil. Né? E a independência do Brasil ela já foi combinada com Dom Pedro, com os fazendeiros, com os donos da Sesmaria, que falou: olha, pode libertar de Portugal, tem autorização, não vai ter derramamento de sangue, mas não mexe no nosso bem mais precioso, que são os escravos. E então, lá nos Estados Unidos, os escravos participaram da guerra de independência. Né? Diferentemente, lá houve muitas mortes, mas a escravidão já teve um final e ainda tem. É um país que tem muito racismo, né? Muita discriminação, e isso não é só dos Estados Unidos, então no Brasil. Então essa questão que hoje nós temos aqui em Barretos o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. A gente vem fazendo a convenção coletiva do trabalho, porque a convenção coletiva do trabalho, ela é a lei, né, que rege o trabalho na nossa região, que nós representamos, Barretos, Colina, Colombo e Jaborandi. Então já faz mais de 15 anos que a gente tem uma boa relação e todo ano nós temos a convenção coletiva de trabalho. Porque o dinheiro, diferentemente do Jailson, que é um sindicato de servidor público, tem uma arrecadação maior, porque também tem compromissos maiores que foi feito com os trabalhadores, a própria aposentadoria, tá tudo ali, tem meio que um dedo do sindicato, atendimento médico. Então nós, do Sindicato dos Trabalhadores, nosso sindicato é um sindicato simples. Ele, por exemplo, muitos sindicatos, tem trabalhador que vai lá, pô, eu sou meio voto vencido quase hoje, mas eu não faço, enquanto eu for presidente. O sindicato tinha que ter um convênio com a farmácia, tinha que ter não sei o quê, tinha que ter um cabeleireiro. Eu falei, gente, cabeleireiro, tá aí, a gente tem que botar dinheiro no bolso do trabalhador, para o trabalhador escolher onde ele vai cortar o cabelo, qual farmácia que ele vai comprar. Porque a farmácia, você acha que é um benefício que o sindicato está fazendo? Não é, a farmácia ela dá um lucro para o sindicato. Em cima daquilo que o trabalhador gasta, meu. Então já tem mais um atravessando ali. Então a gente é contra esse tipo de coisa, né? Então a nossa contribuição ao trabalho, o trabalhador trabalha na contrária, eu pago R$20 de contribuição, né? Tem sindicato que cobra 100, 150 aí de privado. Então nosso sindicato não é um sindicato bonito, mas é um sindicato de luta, e nós investimos também em formação. Nós mandamos representante para outros países para fazer discussão do que é a luta hoje do trabalhador do campo, né, de reforma agrária, né? Nós fomos os primeiros também a participar dos primeiros assentamentos, fomos presos aí no começo desses assentamentos que hoje são uma realidade em Colômbia, né? Na Fazenda Formiga e na região também. O sindicato contribuiu muito com a luta dos trabalhadores. Muita gente de Barretos está assentado hoje no município de Uberlândia, numa terra que era da Petrobras, e Franca. Hoje nós temos em Franca lá uma produção de café, lá já orgânico ali, desses que nós ajudamos e contribuindo diretamente com a luta, né? Desses trabalhadores. E a gente está procurando libertar os trabalhadores, né? Mas para ele participar um pouco mais também das conquistas e fazer com que ele participe do sindicato. Você entendeu? E isso é muito importante. O servidor público, ele é um trabalhador que ele é defendido por todos os trabalhadores. Toda a classe trabalhadora defende o servidor público municipal. A gente tenta colocar isso para todos, porque é um patrimônio. Você entendeu? Então tem que ser respeitado. Você pega nessa chuvarada aqui, embaixo de enxurradas, você vê nego do SAI ali, trabalhador do SAI, aquela hora, meia-noite lá, tentando abrir, não sabe o que fazer.
Você entendeu? É no esgoto, em tudo tá o servidor público municipal. Então, todas as categorias de trabalhadores, principalmente a nossa, a gente sempre conscientiza de buscar melhorias, porque melhorou para o servidor público o nosso atendimento do que aquilo que a gente paga de imposto vai ser melhor, nós vamos ser mais respeitados e respeitando mais também o servidor público municipal. Então, a luta dos trabalhadores, ela se completa, né, em todas as categorias. Jailton, quando você era candidato a presidente do sindicato, constava no seu plano de governo um trabalho pela melhoria do salário dos servidores, né? Inclusive, quando você é eleito, o Jornal de Barretos, ele publica uma notícia de que o sindicato iria solicitar 15% de aumento junto à prefeita. E aí, no fim das contas, a prefeita concedeu 8,7%. Qual a porcentagem teria sido ideal para os servidores, considerando o último aumento lá atrás, né? E como que os servidores reagiram diante de uma aprovação de 8,7%? Posso? Dentro da pergunta dele, porque esses dias eu fiz uma crítica também, porque o vereador teve um aumento de salário de 130%. Então por que não propõe então para o Jailson falar, Jailson, nós vamos aumentar só de 4 em 4 anos, vamos dar o mesmo percentual de aumento que deu para o advogado, né, da prefeitura, que a prefeita é advogada, é concursada, né, que deu um aumento substancial de mais de 100%. Então faz também a proposta para o servidor público, nós vamos ficar 4 anos sem aumento, mas agora o nosso vai ser 130% também. Pô, na hora aceitaria, né? Mas não foi feita essa proposta, foi? Não, pior que foi. Só uma dúvida. Não, sim, foi. É uma pergunta bem polêmica, Igor, e você falou que ia apimentar o negócio, e baiano gosta de pimenta. Então, assim, eu não fujo das perguntas, né? É evidente que nem sempre a resposta vai naquilo que a pessoa quer. O que acontece? O que a gente precisa saber? E é bom eu esclarecer isso. O ano de fevereiro de 2022, João Mulato, ainda na condição de presidente do sindicato, fez um acordo com a prefeita, um acordo coletivo, que o aumento de 2022, 2023, 2024 já ficou pré-estabelecido. Ou seja, fevereiro de 2022, o João, junto com a prefeita, já fez o acordo para os aumentos que teria em fevereiro de 2022, fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024. Ou seja, para o ano que vem, a gente só vai conversar de aumento de salário com a prefeita se ela quiser. Porque o João, quando ele era presidente, ele já fez esse acordo. E o Cacá me corrija aqui se eu estiver errado, aquele acordo foi celebrado naquela oportunidade. E isso é válido, acordo é válido. Então, é isso que eu quero entender. Não foi um acordo verbal, foi um acordo o documental. O acordo coletivo, ele, por exemplo, vale até maio. Então, ele vai estar valendo o acordo coletivo que o João fez. Entendi. E aí, não chegou para ele. Aí ficou estabelecido que ia ter o aumento do... Então sua caneta está sem tinta por enquanto. Não está sem tinta não, eu vou te explicar. Ficou combinado que o INPC, que daria o INPC, mais 2% esse ano e mais 2,74% ano que vem. Então, ou seja, o aumento desse ano, Igor, teria que ser 7,71%. Conversamos com a Paula, ela falou, já tem esse acordo. Eu falei, não, Paula, mas a gente tem que conversar, a gente tem que melhorar, a gente tem que fazer isso. E é aquilo que o Cacá falou, o bom relacionamento. O sindicato não foi feito para brigar com o patrão, o sindicato foi feito para reivindicar. E enquanto as suas reivindicações, ainda que parciais, esteja sendo acolhida, você tem que manter esse bom entrosamento em prol dos servidores. Quando não for possível isso, aí você pega e vai para movimentos mais contundentes, digamos assim, uma greve, essas coisas. Mas para fazer uma greve, o trabalhador, ele tem que dar essa autonomia para o sindicato, ele tem que mostrar que aquela entidade sindical o representa. E aí você falou para mim, qual o índice que seria interessante? O índice que seria interessante seria o mesmo percentual, que a gente não estava sabendo, né? Foi ficar sabendo depois, mas seria os 33%, que foi um objeto de campanha que a gente falou. E isso não foi possível. A prefeita abriu ali para a gente a situação que estava a prefeitura, e aí depois ela já falou para a gente,
e já vai ter alguma coisa na Câmara de aumento de salário, que esse salário não vai vir para mim, exceto se eu for reeleita, se eu for vir a ser candidata, e os vereadores também que receberão serão na próxima legislatura. E sim, vários servidores ficaram descontentes, sim. A gente não pode aqui maquiar as coisas. E outros ficaram sim, satisfeitos porque viram o nosso empenho. Porque além daquele 7,71 que já estava acordado, teve ainda, deu mais um aumento de 1%, que se você for pensar que não é nada, mas se você colocar na ponta do lápis, que envolve mais de 6 mil servidores, essa conta fica um pouquinho alta. Porque segundo o que mostraram pra gente, a gente pôde acompanhar ali, cada percentual, cada 1% aumentaria a folha em mais de 1,5 milhão de aumento. Então os servidores teve um aumento de 8,7%. 8,71%. Uhum. E os secretários municipais e prefeitos de 30%. Eu não sei se foi 30% ou 33%. É 33%, né? Acho que mais ou menos isso. Uhum. Então piorou, então. Eu tô pondo 30% Sim, para tentar amenizar. Então, mas a gente aqui tá para falar o que é, né? Então foi para 33%. E os servidores de 8,71%. Uhum. Na sua análise, não como presidente de sindicato, mas como servidor, como que foi a análise desses 33%, independente se vai aumentar daqui 10 anos para a próxima legislatura, porque isso é muita falácia também. Sim, mas é que vai aumentar. O importante é não, que vai aumentar. Vai ter um impacto na folha. Uhum. E a longo prazo é 33% que vão ter durante 4 anos. São quase 4 milhões de reais a mais durante os 4 anos seguintes. Né? Mas a minha observação é você como servidor, você gostou? Não, se eu falar que eu gostei, eu tô mentindo. Não. É isso que eu quero entender. Sim, não. Entendeu? Sim, porque se você vai e aumenta pro secretário, equipar. Tô dando 8, eu vou dar 8 aqui. Ou eu tô dando 8 aqui, eu vou dar 10 aqui, ou 12, porque eu quero qualificar, quero tentar buscar pessoas, porque tem muito isso. O pessoal não vai pro poder público porque paga pouco. Um executivo não vai sair da empresa dele que ele ganha 30 mil para ir no poder público para ganhar 10, né? Tem muito essa história aí que vem falando. O fundamento. Que foi o que eu olhei. Foi que a imprensa noticiou. Sim, o fundamento. Que alegou que teria que aumentar mais para ser mais atrativo, viu, Cacá? Para trazer mais pessoas do poder privado para aceitar estar como secretário. O fundamento que foi passado para a gente, o Dutra, é que o seguinte, que o prefeito e os vereadores não podem aumentar os próprios subsídios, né? Então que isso é feito de 4 em 4 anos, isso é feito de 4 em 4 anos, ou seja, o reajuste que foi dado esse ano é porque 2021, 22, 23, 24, nesses 4 anos, tanto prefeito como vereador não tem aumento em seus subsídios, não tem. E aí eles fazem agora para a próxima legislatura. Tá correto? Eu acredito que, se você for pensar bem, eu acredito que deveria mudar a legislatura, que o aumento que o prefeito desse seria o mesmo para ele e para os secretários, vereadores e tudo mais. Mas respondendo a sua pergunta, não fiquei contente. E só voltando numa pergunta do Igor, o reajuste do ano de 2022 foi na casa de 11,04. O INPC naquele ano foi de 10,70. Ou seja, o aumento que a gente teve hoje, só esse acréscimo que ela já deu, além daquilo que já estava acordado com a gestão ano passada, foi maior que do ano passado. Porque no ano passado foi 11,04 e esse ano 8,71. Você fala assim, mas como assim desse ano foi maior? Sim, foi maior. Porque o INPC desse ano foi 5,71, 5,70. E do ano de 2022 foi 10,70. E o aumento foi de 11,04. Jailton, aproveitando, o sindicato lá continua igual tinha antes, com a mini UBS, que a cidade chama lá, a cidade vê o Sindicato Servidor Público Municipal como uma mini UBS, né? Bem equipada, bem estruturada, continua fazendo esses atendimentos para os servidores? Sim. E já vou engatar uma outra pergunta e depois vou jogar a palavra para o Igor. Jailton, como que você analisa para vocês equacionar essa dívida de 16 milhões? Qual que é o planejamento de você na condição de presidente está fazendo? Porque tem pessoas que estão sofrendo que não receberam, os servidores também não deve ser fácil, enfim. Qual que é o planejamento estratégico que você está fazendo na condição de presidente
para poder equacionar essa dívida que não é da sua gestão? Não roubando, não pegando dinheiro que não é meu. Esse é o primeiro ponto. A dívida do sindicato é impagável, o Igor. Se você for pensar que os 16 milhões estão todos judicializados, uma dívida que você tem, um crédito que você tem para receber no Poder Judiciário, todo mês ele sofre o reajuste da valorização da moeda, que é o normal, e mais 1%. Vamos esquecer a valorização, mas todo mês é 1%. Se eu devo mais de 16 milhões, eu tenho por mês só de juros 160 mil. O sindicato, com as verbas das mensalidades, mais ou menos ali 70 mil, dos quais 30% está penhorado. Ou seja, dinheiro de mensalidade para o sindicato vem 50 mil. Então é uma dívida impagável. Vários comerciantes me procuraram, me sensibilizei demais com a história de todos, mas infelizmente não tem como eu pagar. O máximo que eu posso fazer é pedir para eles, entra judicial e entra para a fila para receber. A gente está cobrando um valor da prefeitura. Se por acaso esse valor for reconhecido, essa dívida vai poder amenizar um pouco isso. Mas assim, não tem planejamento. A única coisa que a gente está fazendo é não onerar mais o sindicato. De quando a gente está lá, maio para agosto, tem 3 meses, a gente está lá mais ou menos aí 9 meses. Nesses 9 meses de gestão, a gente não gerou R$1 de dívida a mais. Aquilo que a gente tem, a gente paga o que a gente consome. Então a gente está naquela coisa, faz o que dá para fazer. O sindicato, quando nós entramos, tinha apenas 10 médicos e 6 dentistas. O servidor tinha direito a 3 consultas e 2 exames. Logo quando nós entramos, isso foi dobrado, 4 consultas e 6 exames. Hoje já são 10 consultas para os servidores e seus associados. Temos hoje 19 médicos, sendo 17 com especialidades, né? E 2 clínicos geral. E mais 9 dentistas, Igor. Dutra. E fora isso, a gente também tem ali atendimento com fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, tudo para atender o nosso associado. Igor. Cacá, a gente tem assistido aí na mídia, né, a libertação de várias pessoas em trabalho análogo à escravidão, né? A gente viu aí recentemente o caso das vinícolas em Bento Gonçalves. Nós vimos aqui uma empresa do setor de cana-de-açúcar em Pirangi. Teve alguma coisa que eu li agora recentemente, uma libertação agora em Franca, né? O que tem acontecido? O governo está trabalhando mais? O Ministério Público do Trabalho está trabalhando mais? Ou a população está denunciando mais? A população tinha desanimado de denunciar, porque desde quando o governo Temer veio, ele teve um sucateamento do serviço público no Brasil, tanto a nível de concursos, de tudo, né? A gente se depara com o Ministério do Trabalho sem gasolina, né? Nesse período Bolsonaro-Temer. Então, alguns fiscais do trabalho ainda estavam pondo no bolso, aqueles que fazem a coisa por amor, mas realmente estava sucateado todos esses órgãos, não só o Ministério do Trabalho, mas IBAMA, né, que fiscaliza o meio ambiente, estava tudo sucateado. O que está havendo hoje é realmente que aquilo que foi represando de reclamação, porque o pessoal foi passando a boiada, né? O pessoal foi passando a boiada, vamos desmatar, tem área aqui em Barretos de bambambam aqui, que o IBAMA veio e decretou lá a preservação, uma área muito grande de 40 alqueires, o IBAMA veio, multou, aí a pessoa fez lá a reserva, né? E depois, quando passou a boiada, e já transformou essa reserva que já foi multada em pasto de novo. Então chama passar a boiada, né? Então o pessoal estava passando a boiada, mas agora a gente está tentando construir ainda e as nossas reclamações. Nós também temos problema de usinas aí contratando essa mão de obra
análoga à escravidão. Eu mesmo tive nos locais. Barretos ainda está numa fila ali de fiscalização, mas que eu acredito que deva chegar agora essa semana também notícias, infelizmente, não dos nossos proprietários, mas de usinas, né, como Raizen, usinas que vêm contratando esse tipo de mão de obra, de empresas que falam que vão fazer uma coisa, mas não estão fazendo, trabalhador trabalhando sem a mínima condição, e também trazidos, né? Porque o trabalhador, para ele não ser caracterizado análogo à escravidão, ele tem que vir trabalhar do Nordeste para cá, de espontânea vontade, procurar uma casa para alugar, mas o que vem acontecendo é que alguns gatos, esses que intermediam esse trabalho, eles alugam casas e vão colocando pessoas lá, dormindo em colchão no chão, sabe, numa condição extremamente subhumana. E então isso caracteriza realmente esse tipo de coisa. O governo ainda não está aplicando multa altíssima, porque sabe que houve um relaxamento, até por parte do poder público, que não era esse hoje que está no governo, mas do outro, ainda, mesmo assim, o Ministério Público do Trabalho, sim, está fazendo essas multas altíssimas, mas o governo ainda está aplicando algumas restrições no sentido de essas usinas pegam crédito no BNDES, né? Então tudo que for parar ali, chefe, esquece, né? Então estamos com expectativa de concurso público no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, você entendeu? Fortalecer novamente esses órgãos fiscalizadores, porque o trabalhador, ele nesses últimos 6 anos, ele ficou um pouco à deriva, né? Dos órgãos, e a grande massa hoje que trabalha no campo, que vem de outras regiões do país, chega em torno de 60%, 70%, não tem alfabetização. Então é fácil de ser ludibriado, de ser enganado, né? Tá cheio de malandro aí, você tá entendendo? Tomando até o que o cara não tem, né? Pastor com sapato de 8 mil, falando, vende essa moto, você já tá fudido. Jesus falou para você dar aqui para a igreja. Aí você vai olhar o carro do cara, 150 pau, para ele é fácil, né? Então lê a Bíblia em casa também, trabalhador, é importante, tá? Porque tem muito pastor de igreja aí, dessas top de linha, né? As Neopentec, que eles estão pulando alguns capítulos, tá? Senão eles vão poder aflorar a crítica dentro do próprio culto. Eles não querem isso, então vai lendo só o que interessa, né? Então vamos evitar isso, lê a Bíblia em casa, certinho, sem pular nenhuma página, que você vai ver que você não precisa de frequentar grandes, belíssimos palácios de mármore para estar com Deus, não. Deus está com a pobreza, beleza? Jailton, bem no comecinho do programa a gente brincou aqui, né, que nada tá bom no sindicato, né? Nunca tá bom. Nunca tá bom, né? Então, chegam reclamações por parte dos servidores do campo aí da prefeitura, do trabalho na prefeitura, em sua maioria, quais são as reclamações? Vixe, Igor, chega reclamação toda hora, todo dia, de diferentes segmentos. Chega reclamação porque a clínica não quer atender a prima. Aí a gente tem que falar, não, mas a clínica é para atender o associado e seus familiares, aqueles familiares que é dependente teu, né? Mas não, mas a gestão passada fazia. Então, por isso que a gestão passada saiu. Por isso que teve uma renovação por causa disso. Né? O sindicato está nessa situação por causa disso. Então, N reclamações, mas no âmbito do trabalho, chega muita reclamação, não para si, para uma categoria em si, mas individual. Eu estou sendo perseguido, eu não tenho direito a isso, e muita interpretação errada da lei, né? Porque é o seguinte, por exemplo, vou citar um exemplo do que aconteceu. O servidor chegou até a gente, porque não estão deixando eu fazer a abonada que eu tenho direito, não pode ser isso e aquilo, tal. Fomos nos inteirar do assunto que ele queria, né? Ele simplesmente queria tirar, abonar quando ele bem entendesse. Não estão deixando eu abonar na segunda-feira.
E aí, de repente, na segunda-feira era dia de pico naquela secretaria. Ah, não estão deixando eu abonar na sexta-feira. E às vezes a sexta-feira tem um movimento maior naquela secretaria, naquela pasta. E aí, só para finalizar esse assunto da abonada, a abonada ela dá direito ao servidor, só que o servidor tem que comunicar antes do seu superior e ele vê se aquele dia é possível. Se não for possível, não vai abonar. E aí já entra aquela situação de sentir que está sendo perseguido e tudo mais. Outra reclamação foi que na área da educação, alguns servidores estavam achando ruim, porque não tinha aquele direito, aquele recesso dos professores. Só que aquele recesso, ele dá o direito à pasta da educação solicitar que esse servidor vá para a escola, para fazer algum material ali, alguma preparação, e muitos não entendiam que tinha que ficar em casa. Ah, mas por quê? A gestão passada fazia isso, entendeu? Mas existem reclamações pontuais, como um salário que não está sendo pago condizente com a função da pessoa, um salário desvalorizado, o teto hoje da prefeitura está muito baixo, muito aquém da realidade das nossas vizinhanças. A gente tem conversado com a prefeita para ela fazer esse estudo. O salário mínimo está 1.300, o teto 1.320 agora em maio, né? E o teto da prefeitura está 1.350. Então são essas reclamações que a gente leva até a prefeita para ela poder fazer um estudo, um levantamento para melhorar essas condições. Mas sim, chega várias reclamações toda hora. Bom, nós estamos indo para os minutos finais do programa. Né? Tem mais 5 minutinhos ainda. Cada um? Não, no total. No entanto, nós temos aqui um programa especial do Dia do Trabalho, né? Hoje é feriado, 1º de maio, mas conversar com o Kaká não tem como falar só do sindicalismo, né? Kaká polêmico. O Kaká, ele é político e politizado e está ambientado na política local. Kaká, como é que você analisa aí a atuação da prefeita Paula Lemos? Não só da Paula Lemos. A Paula Lemos é mais do mesmo, do que vem acontecendo em Barretos nos últimos anos. Você entendeu? Barretos parece que o servidor público mesmo. Se o Jailson aqui, que é presidente do sindicato, ele fizer uma pesquisa em cidades que a renda per capita é a mesma de Barretos, eu tenho certeza que o servidor público daqueles municípios estão ganhando mais. Então isso aí é interessante, porque aqui parece que tem uma consciência de que a cidade tem que governar. É muita coisa. Barretos tem que cair na real, que Barretos é uma cidade que era para ser hoje liderança em prestação de serviço. Você entendeu? Barretos tem as melhores retíficas, as melhores clínicas dentárias, implantologista, em todas as áreas. Barretos tem o que oferecer. Isso aí tem que ser propagandeado na região. Você tem que ter logística para que as pessoas venham ao Barretos. Não é embelezando uma praça, busca as pessoas, faz umas promoções, dá condução de graça, faz uma queima do alho. O Barretos, você vai em, como é que chama aquela cidade ali, que perto de Pirassununga, que faz louça lá, Porto Ferreira. Barretos tem, aqui tem fábrica de canivete, fábrica de cinto, fábrica de não sei o quê. Tem 3 vicinal que não passa nem carro ali perto do Santa Terezinha, aquilo ali dá para ser feito igual o Porto Ferreira. Saiu da rodovia, visite o que Barretos produz. Né, não estou falando só de festa do peão, mas dentro dessa cultura que Barretos tem, de um monte dessas fabriquinhas, poder vender os seus produtos ali, faz um restaurante de comida típica ali beirando a rodovia e dá um alento para essas pessoas. Barretos precisa aproveitar melhor as suas marcas, os marketings, que é ligado não só à festa do peão, que hoje, lógico, tá lá no parque, restrita ao parque, mas Barretos não era para ter perdido a Avenida 43. A Avenida 43 é uma marca. A Avenida 43 era para pagar royalties para a cidade de Barretos.
Só o símbolo Avenida 43, que é muito conhecido. Era para Wrangler fazer calça Avenida 43, era tudo essas coisas ligadas a esse tema. Você está entendendo? E trazer as pessoas para o comércio de Barretos, fazer promoções aos sábados, de trazer a região, melhorar a logística, terminar logo essa vicinal que a gente vem cobrando há 30 anos, agora que estão ali gatinhando para trazer Morro Agudo. Quando se instalou o pedágio, nós temos a CIB que defende o comerciante. Mudou a praça de pedágio de Bebedouro para aqui. Puseram um muro e nunca, não se acha uma linha de crítica da Câmara, da CIB, de protestar contra isso na época. Então se fechou. Não, nós não queremos que Colina venha comprar aqui. Colina que se vira lá com Bebedouro. Então, meu amigo, uma cidade que pensa assim, você está entendendo? A cidade precisa ter mais amor. A pessoa que administra precisa ter mais amor com a sua população. Né? Então falta muito, é uma revitalização da praça que vai custar 8 milhões, com 1 milhão ela põe um jornalzinho de tudo que Barretos tem em casa de casa aqui em Viradouro tal, e procura trazer essas pessoas para saber que Barretos tem retífica boa, tem um cara que faz implante bom, tudo quanto é setor de faculdade, até hospital particular, clínicas, né? Veterinário, tudo. Então Barretos precisa cair na real, que é uma cidade de prestação de serviço, e liderar isso. Você entendeu? Liderar isso e ter toda a sua política voltada para isso. Toda a sua política. Isso vai gerar emprego pra cacete. Você entendeu? Vai gerar emprego, vai gerar renda para o município, vai aumentar a renda per capita, inclusive. Porque as pessoas não sabem o que Barretos tem. Você vai ali em Viradouro, o cara vai lá para Ribeirão, mais longe. Sendo que você pode estar trazendo no começo, bota lá igual a mulher que coordena lá para levar os caras para 25 de março, ó, traz para Barretos, R$5 o almoço, comida típica lá na frente, vai ter uns palhacinhos, malabares para receber aqui no sábado, vai comércio até as 3, você vai ver, aí você vai trazer gente aqui para o centro. Mas embelezar a praça não vai trazer, não vai melhorar. Eu estava conversando isso, inclusive, já estou finalizando, com o Paulinho da MP, o cara, muito gente boa. O Paulinho também, quando esteve na CIB, cara, ele foi fundamental. Devolveu, inclusive, dinheiro para a prefeitura e foi um dos melhores natais, que pagou tudo as suas dívidas. Eu parabenizo, conheço o Paulinho desde quando trabalhava no Cisne Aruá, ainda ali no Cisne. Né? Então é isso. Bem, pessoal, estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, até estouramos o nosso horário. Gostaria de agradecer a Jailton pela participação. Rapidamente, para desejar aí para os servidores públicos que apoiaram e votaram em você aí. Não só aqueles que votaram na gente, né? A intenção hoje é aproveitar ao máximo essa data que comemora o Dia do Trabalhador servidor público, daquele servidor também que hoje goza das suas férias aí, melhor dizendo, da sua aposentadoria, curta o dia de hoje. Obrigado por essa oportunidade, pretendo que ao terminar a minha gestão possa ter frutos disso, ter colhido bons resultados disso, e só de não ficar o arrependimento daqueles que deram uma oportunidade para a gente já vai ser de grande valia. Então, servidor público, municipal, aos demais servidores, um feliz Dia do Trabalhador e até uma próxima oportunidade. Cacá. Para finalizar, ainda não se dá para parabenizar pelo dia, mas essa data de 1º de maio, você trabalhador rural, você trabalhador urbano, a gente tem que pensar nela como uma data de reflexão, de luta, de ver as conquistas e o que a gente pode ainda conquistar para que a gente tenha um país mais justo, né, mais igualitário, né, e que as políticas públicas passem a pensar na população como um todo e não somente escolhendo as classes que ela vai privilegiar. Todo o povo tem que ser beneficiado com saúde de qualidade, educação pública de qualidade, cultura de qualidade, né? E bons empregos e respeito, principalmente respeito com o cidadão daqueles que nos governam. É isso aí, muito obrigado e parabéns. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer ao Sá, ao Igor, a você, Jailton, a você, Cacá. Fica aqui também para a gente gravar a gente fazer um próximo programa, porque esse programa aqui foi muito rápido. Tem muitos assuntos. Quando o Cacá fala a respeito de trânsito, assim, de logística, o pessoal queria fazer, e eu lá, escrevi, combatia um tempo atrás, queriam fazer N praças de pedágio na região administrativa de Barretos.
queriam isolar a nossa cidade. Líderes que estão lá em São Paulo, que são apoiados por pessoas daqui de Barretos, queriam isolar o nosso município, enquanto a região deles, pista duplicada, sem praça de pedágio, sem radar, enfim, para levar a população para a cidade deles, pista perfeita. Para trazer para a nossa região, vamos isolar Barretos. Isso não pode acontecer e a gente tem que fazer um programa aqui futuramente sobre políticas públicas pensando ensinar os políticos na nossa cidade de Barretos. Pessoal, espero você na próxima edição. Um forte abraço, até lá, tchau! Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão.